Começando a investir agora. Quais são os melhores investimentos para iniciante? Por onde eu começo? Quais eu começo a olhar? Exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então fala, meus caros, sejam muito bem-vindos. E é o seguinte, a principal coisa que vai ditar esse vídeo de hoje é a gente saber usar cada investimento para sua principal função. Então não adianta nada você começar afobado, já olha só, quero investir em ações e quero aprender a investir em FIIs, se você não sabe qual é a principal usabilidade desse investimento, para que ele é mais eficiente. Cada investimento ele tem uma função específica, ele funciona melhor dentro de uma carteira de investimentos. Lembrando que a carteira de investimentos vai ser esse conjunto que vai te levar, vai ser o seu veículo em direção à sua estabilidade financeira, à sua tranquilidade financeira através do seu trabalho mais investimentos. Fechado? Então vamos lá, sem enrolação, eu já vou falar aqui do primeiro. E você já está esperando aí, já vou começar com ações e FIIs. Você está enganado, porque mais uma vez, isso aqui precisa ficar claro. A função de um ativo de renda variável, como uma ação ou como um fundo de investimento imobiliário, que muito provavelmente é o que você está procurando quando você quer aprender a investir, quer ir para renda variável, a função dele é gerar patrimônio, multiplicar patrimônio ao longo do tempo, focando no longo prazo. É nisso que a renda variável funciona extremamente bem. É para isso que ela serve. Investir nesses ativos ligados à economia real, como empresas e imóveis, já se provou ao longo do tempo que é a melhor forma de multiplicar o patrimônio no longo prazo. Isso está claro. Mas não dá para você já começar pensando no longo prazo e esquecer o resto. Matheus, vou já largar direto ações, botar tudo em ações e coisa linda e vou ficar rico. Não, não é assim que funciona. Você precisa dar alguns passos anteriores. E aí que entra nosso primeiro investimento. O primeiro investimento que você precisa entender, compreender e utilizar como iniciante, que é o Tesouro Selic. Muito provavelmente você já ouviu falar dele. E qual é a característica principal? Por que ele é importantíssimo de ser citado aqui? É a segurança. Ele se trata de um título do governo, então é um dos investimentos mais seguros aí do país. E existe uma parte da nossa carteira que é extremamente necessário ter segurança e ter liquidez. Liquidez nada mais é do que o fato do como você consegue liquidar aquele investimento o mais rápido possível. Então, se você pega uma ação, por exemplo, em um FII, ele é líquido na prática, né? Você consegue vender uma ação ali no mesmo dia, mas ele não é vantajoso. Como é um investimento focado no longo prazo, imagina que você comprou uma ação, quero construir patrimônio e ficar rico com essa ação aqui. Só que você está passando por um mês que a bolsa está ruim, está chegando próximo de eleição, tem algum ruído aí, o presidente dos Estados Unidos falou alguma coisa, a bolsa pode cair momentaneamente. Se você estiver passando por esse período e precisar utilizar seu dinheiro, você vai ter que vender sua ação exatamente quando estiver na baixa. E aí você vai perder dinheiro. Então, para não acontecer isso, a gente monta a famosa reserva de emergência. Ela mesmo que você deve estar cansado de ouvir falar. E ela você monta no Tesouro Selic, porque para ela você precisa de segurança e de liquidez. E esse investimento definitivamente é o melhor para fazer isso. Está claro? E caso você não saiba quanto colocar nessa reserva de emergência, já entendi que é no Tesouro Selic, preciso entender ele e já começar a investir aí por ele para montar minha reserva. Mas quanto ter nessa reserva? Aí, meu irmão, entra aqui a mão na roda do Matheus para você já salvando o seu problema. Vou deixar um link aqui na descrição. Isso daqui é muita mamata. Você vai entrar lá, vai ter algumas perguntas, qual o seu custo mensal, situação de trabalho, etc. Você vai colocar e no final vai te dar quanto você precisa ter na sua reserva de emergência. De graça, no linkzinho aqui embaixo. Mete bronca, não pensa nem sem e-mail, não pede nada. Você entra aqui na ferramenta e arrebenta. Fechado? Essa ferramenta, ela merece seu like com certeza. Isso daí não tenha dúvida. Deixa pra ir dela no final do vídeo, mas você vai ver que é extremamente prático e aí você vai ter ela calculada no final. Se você gostar da ferramenta, já se inscreve no canal para acompanhar outras ferramentas que eu te entrego aqui para te dar essa mão na roda. Beleza? E a gente vai para o segundo investimento para iniciante. Qual seria, Matheus? Agora sim chegou as ações. Agora eu vou investir em FIIs. Ainda não. Calma, gafanhoto, vamos com calma. O segundo investimento que você precisa entender e utilizar também é o Tesouro. É o Tesouro IPCA+. Qual é a diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+? Primeira coisa, o Tesouro Selic ele é altamente indicado por ter uma liquidez diária. É menos prejudicial você investir hoje e tirar mês que vem. Não tem nenhum impacto no seu investimento. Ele realmente é para isso. É para você se você precisar do dinheiro do curto prazo. Já o IPCA+, não. Ele é um título voltado para você tirar somente no prazo de vencimento. Então, por exemplo, nessa época que eu tô gravando esse vídeo, em junho de 2021, a gente tem o IPCA mais 2026. O que significa? É um investimento que eu só vou colocar meu dinheiro lá se eu planejo tirar esse dinheiro lá em 2026, beleza? Então já muda aí, já muda a liquidez, o prazo. E qual é a outra diferença? É na rentabilidade também. Por quê? O IPCA+, ele vai tender a ter uma rentabilidade maior que o Tesouro Selic por ele render a inflação mais uma porcentagem. Esse IPCA+, significa exatamente isso. Ele rende quanto foi o IPCA, que é um índice aí que está atrelado à inflação, mais um
fixado. Então você tem a Tesouro IPCA mais 2%. Então ao ano ele vai render quanto foi a inflação mais 2%. Então no exemplo dos 2% tem vários vencimentos que o título, quanto maior o vencimento, esse pré-fixado no final vai ser maior. Então se eu tenho, por exemplo, o IPCA mais 2%, se a inflação no ano for 10%, o seu dinheiro lá naquele investimento, naquele título vai render 10 mais 2, que são fixos, que é o IPCA, e mais o fixo, só vai render aí 12% ao ano. Para que serve esse investimento, Matheus? Eu quero chegar logo nas ações. Por que você está falando de IPCA+? Porque ele é a melhor opção para investimentos de médio prazo. Eu dei o exemplo aqui agora do IPCA+ 2026. Se você tem um dinheiro que você quer utilizar ele daqui a 5 anos, né? Então a gente está falando de 2021 nesse momento, para um investimento que eu quero utilizar e quero ter certeza que aquele dinheiro vai estar lá em 2026, a melhor opção vai ser o IPCA+, muito provavelmente para você. Por que não ações? Vou tirar daqui a 5 anos. Porque, mais uma vez, se é um dinheiro que você quer certo em um prazo que é considerado médio prazo, 5 anos ainda não é longo prazo, não faz muito sentido você ter em ações, porque pode chegar daqui a 5 anos, está tendo uma variação também negativa, e se você precisar de qualquer jeito tirar aquele dinheiro, você pode perder dinheiro se você tiver todo ele em renda variável. Fechado? Mas o IPCA+ também não serve só para isso. Ele tem outra função que é importantíssima, que é ser a parte de renda fixa da sua carteira para longo prazo. O que significa isso? Você acabou de falar que longo prazo é só ações e FIIs? Não, longo prazo é focado em ações e FIIs, que é a parte da carteira que vai multiplicar seu patrimônio. Ações, FIIs e investimento no exterior. Mas você tem que ter uma parte da carteira para reduzir sua volatilidade. Agora ferrou, Matheus. O que é isso? Volatilidade nada mais é do que a variação. Se você tem 100% da sua carteira em ações e FIIs, em renda variável, quando tiver uma queda muito forte, seu patrimônio todo investido vai desabar. Agora, se você tem uma parte em renda variável e uma parte em renda fixa, esse desabamento ele vai ser bem mais ameno. Então tem maior chance de você conseguir segurar, não vender, não ser aí um mão de alface, sair vendendo na primeira queda que tem. Isso é importantíssimo. Não adianta nada selecionar 100% da carteira de ações, se da primeira queda forte você não vai aguentar ver e vai vender. Fechado? E aí, para isso, você vai utilizar os títulos com vencimento mais longos. Então, você tem Tesouro IPCA+ 2035, 2045. Você pode utilizar algum desses aí para ser a parte da sua carteira que vai ser a renda fixa, que vai garantir aí a menor volatilidade, focado no longo prazo. Está claro? Então, olha só. Agora você já montou sua reserva de emergência, você já sabe o seu investimento de curto prazo no Selic, você já sabe o investimento de médio prazo no IPCA+, você já sabe como proteger a sua carteira das variações, da volatilidade com o IPCA+, também para longo prazo. Agora eu entro na renda variável, Matheus! Sim, agora você entra. E aí eu vou começar botando o terceiro dessa lista aqui, como os FIIs, os famosos fundos de investimentos imobiliários. Quando fala fundo de investimento, eu sempre bato em fundo aqui, mas o fundo que eu bato é outro. São aí os fundos abertos, né? Fundo multimercado, fundo de ações, que isso daí é a receita certa para comer seu patrimônio se você não conseguir sair do lugar. Agora, fundo de investimento imobiliário não. Eles são sim uma ótima opção e, na minha opinião, são a melhor opção para você começar na renda variável. Então você sempre tem essa dúvida, né? Começa por FIIs ou começa por ações? Eu indicaria começar por FII por um motivo simples. Lembra da volatilidade que eu falei? Que é a variação desse investimento ao longo do tempo? Pois é, o FII ele tende a ter uma volatilidade menor que as ações, ele tende a variar menos que as ações. Então você provavelmente vai tomar umas pancadinhas aí menores ao longo do caminho e não vai se abafar tanto. Então por isso ele tende a ser uma boa opção. Outra coisa que dá uma vantagem para os FIIs frente às ações é que o risco dele tende a ser um pouco menor que as ações. Pelo fato de que, pela legislação, o FII ele tem que distribuir 95% do dinheiro que entra, ele tem que distribuir para o cotista. Então se você tem uma cota de um FII, entrou aluguel para o FII, ele vai te pagar como renda passiva. Ponto, não tem conversa, 95% ele vai fazer isso. Ele não pode tomar dívida. Matheus, e o que isso tem a ver com risco? É simples. Um dos grandes riscos de você investir em ação é a má alocação de capital, ou seja, uma empresa pegar, olha, tive um lucro aqui de 1 bilhão, não pagar provento para você, não te dar nenhum dividendo e investir aquele 1 bilhão em ação da Oi. Tô dando um exemplo aqui, mas você quis entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que essa empresa pode simplesmente alocar muito mal esse capital que entra nela. Isso é um risco a mais. E ela pode tomar dívida. Ela pode ir num banco e falar assim, ó, eu quero mais 3 bi emprestado para investir em mais ação da Oi. A empresa pode fazer isso e você vai estar correndo um risco muito maior, porque se esse investimento, se esse capital não for bem alocado, isso vai virar uma bola de neve, os juros vão aumentando e assim a dívida vai aumentando e a empresa pode chegar até a falência, até aí declarar alguma falência simplesmente por não conseguir conter essa dívida. Nos FIIs você, de certa forma, elimina esse risco. Tá claro? E aí você tem também nos FIIs uma maior previsibilidade. O próprio mercado consegue prever melhor qual vai ser os resultados, os próximos resultados. Isso que influencia na volatilidade. Então, quando você tem um FII lá que tem 10 prédios, você tem uma ideia, o mercado consegue ter uma ideia de quanto vai receber de aluguel ali naqueles próximos períodos. Já que você tem uma empresa que vende camisa,
uma coisa diferente. É muito mais difícil prever quantas camisas vão ser vendidas. Então você tem nos FIIs maior previsibilidade, menor volatilidade e também o menor risco. Então é um excelente passo aí para você começar na renda variável. Tá bom, vou falar do quarto passo, extra aqui do vídeo, que são as ações. Aí sim, depois dos FIIs você iria para as ações e por fim para investimentos no exterior. Mas disso a gente fala em outro vídeo. Se você quer conferir esse outro vídeo, já sabe o que você vai fazer. Largar o dedo nesse like aqui, se inscrever no canal, que eu vou estar te esperando pra gente descer a lenha nos próximos vídeos. Tamo junto! Mais do que deixa seu comentário aqui também se você tem alguma coisa que eu falei hoje que você não imaginava, ou se você tá gostando desse formato, desses vídeos mais curtos que a gente tá fazendo aqui, além das lives de toda terça-feira às 20 horas. Manda aqui embaixo nos comentários, tamo junto. Aquele abraço.